Pessoal, vamos falar hoje sobre sucessão ecológica. Quando a gente vai trabalhar com o meio ambiente, a gente precisa entender como que os ecossistemas, os nichos, os biomas, eles aparecem, entendeu? A gente conhece esses biomas que você já deve ter estudado alguma vez e a gente vai estudar esse ano de novo, tipo Cerrado, Mata Atlântica, floresta amazônica. Então, o que acontece? Isso aí já são comunidades complexas, já formadas a partir de milhões de anos, centenas de anos, entendeu? Só que nem sempre isso foi assim. A gente também tem que entender como que como são formados esses ecossistemas, né? Mais estáveis, né? Bom, primeiro, antes da gente trabalhar com a ideia de sucessão ecológica, a gente precisa entender como que é o fator abiótico, né? O que é o fator abiótico? Aquela parte que não tem vida, tá? E aí, no caso, a gente tem, por exemplo, no início da Terra, né? Quando a Terra ainda era uma esfera de lava, onde ela ainda estava se resfriando, e aí lembra que a gente trabalhou no começo do ano essa ideia de como surgiu a vida e como essa vida foi aparecendo e foi se desenvolvendo no planeta. Agora a gente vai num conteúdo mais elaborado, porque agora a gente já tem mais noções de ecologia, cadeias, teias alimentares, entre outras coisas, né? Os ciclos que existem, né? Os ciclos que existem que fazem a manutenção dessa vida, essa reciclagem desses nutrientes, a importância dos decompositores. Quer dizer, a gente parou agora na sucessão ecológica exatamente porque a gente tem uma necessidade maior de compreender essa evolução ecológica, tá? Então, inicialmente, o que acontece? Você tem é, uma, uma, você tem uma rocha crua, né? Uma rocha nua que a gente chama, né? Uma rocha que ela já partiu da parte do que inicialmente é, a Terra era, né? Um ambiente completamente inóspito, sem água, sem vegetação, sem nada. Então, por exemplo, vocês têm noção de que como isso aqui é complicado de gerar a vida, entendeu? Aqui a gente tem, por exemplo, umas fontes antigas que parecem com o início da, da vida, o início do ambiente na Terra, né? Vocês veem que inicialmente essas paredes rochosas, vocês podem ver isso também quando vocês vão em praias, essas coisas, os costões rochosos, eles tendem a não ter muita vegetação, né? Por quê? Não tem uma forma muito simples de existir a fixação de organismos nesse ambiente, que é muito inóspito, tá? E aí você vai vendo que essa vegetação ela vai surgindo e vai se desenvolvendo lá dentro, tá? Aqui a gente tem, tipicamente, como acontece esse desenvolvimento. Ó, você tem a areia, nessa areia você começou a ter uma concentração maior de gramíneas, né? Com todas essas características dessas gramíneas, entendeu? Essas gramíneas, elas possibilitam o aparecimento de arbustos, e esses arbustos vão cada vez ficando maior, até que você chega à vegetação com caule rochoso, caule lenhoso já, quer dizer, estruturas maiores e com copas maiores, e uma série de outros organismos vão viver nesse ambiente, tá? Bom, aqui a gente tem a mesma ideia, só que eu consegui essas fotos aqui do Odum, e aí você vê que quando você vai tendo essa área aqui, ó, e ela não pega tanto vento, ela não pega tanto sol, você vai tendo a formação da floresta lá atrás, tá? Porque o ambiente aqui é bem mais acolhedor do que no primeiro momento. Então, o que acontece? Para ir bem rápido,
Vamos lá, você tem um ambiente aqui, ó. Você tem um ambiente sem nenhuma vida. Essa, essa nenhuma vida, ele pode ser o quê? Ele pode ser uma rocha original, né? Um, um ambiente que a gente pode pensar no passado longínquo, né? Quando essa rocha se formou, inicialmente esse solo foi se formando. E aí você tem organismos que são pioneiros para conseguir viver nesses ambientes, tá? Mas você não tem só originalmente, você não tem essa, você não tem esse aparecimento só no começo da existência da vida na Terra, né? Você também tem outros eventos que são catastróficos. Vamos dar um exemplo: há uma queimada, né? Uma queimada forte, uma queimada bem extensa que destrói completamente o solo, destrói completamente os vegetais, tira a zona de luz e tal. Você tem derramamento de, de lava, por exemplo, inundação. Você tem vários casos onde aquele meio ambiente ele é completamente destruído. E aí, com o tempo, ele vai precisar ser reconstruído, tá? Então, o que acontece? A gente tem sempre nessa perspectiva o estágio pioneiro, onde organismos pioneiros que têm uma capacidade de sobrevivência muito maior vão aparecer. Depois você tem o estágio intermediário e, por fim, o estágio mais equilibrado, que é o clímax. É esse que é um ambiente ecologicamente estabilizado. E é esse seria o ideal que a gente tivesse em todo o planeta. Tá? Aí você tem o desenvolvimento desses tipos de organismos primários e os organismos secundários, tá vendo? São bem diferentes. A gente chama essa parte inicial, essa parte do começo mesmo da, da existência, né, da existência com as comunidades pioneiras, a gente chama de essese. Depois a gente chama de série e, por fim, a comunidade clímax, tá? Eu vou deixar esse PowerPoint lá, esse PPT para vocês, e aí vocês podem se aproveitar melhor dessas informações. Bom, agora sim a gente vai entrar nessa sucessão ecológica. O que acontece? Inicialmente você tem as rochas expostas, tá? Essas rochas expostas, elas são um ambiente altamente inóspito, né? Por quê? Você tem excesso de luz. Você imagina essa situação. Você imagina se você tivesse que viver numa rocha. Você ia acordar na hora que o, que o sol aparece e ia dormir só quando ele se pusesse, né? E aí o que acontece? Você ia ficar muito exposto a esse sol. E ia acabar, ia ser muito difícil você conseguir resistir a essa exposição prolongada do sol. Então, por exemplo, nas rochas expostas a gente tem um ambiente altamente inóspito. Por quê? A gente não tem água, a gente tem uma temperatura muito variável, quer dizer, quando ele está recebendo os feixes de luz, né, os raios solares diretos, é muito quente e à noite é muito gelado, entendeu? Porque você não tem mais o sol, então você tem uma variabilidade de temperatura muito grande, tá? Você não tem nenhuma matéria orgânica, porque é só rocha. E aí você tem muito vento. Quando a chuva bate, ela leva tudo, né? Ela lava essas rochas expostas e assim sucessivamente. Então, quer dizer, você tem um ambiente completamente inóspito. Praticamente você não tem solo. Então, a gente precisa de um organismo que consiga sobreviver nesse ambiente completamente inóspito. Então, você precisa de esses organismos pioneiros, o organismo, a comunidade mais pioneira, o bicho mais
preparado para esse tipo de ambiente são os líquens. Os líquens, vocês lembram que a gente já trabalhou, é uma associação entre fungos e algas. Então, o fungo e a alga, eles trabalham em simbiose, tá? E nessa simbiose, o que acontece? O mutualismo, né? O que acontece? Enquanto um fornece energia e oxigênio, o outro fornece os nutrientes, né? Os nutrientes, os micronutrientes, os macronutrientes, para o outro. Então, quer dizer, um faz fotossíntese e o outro respiração. Os processos são complementares, a gente já trabalhou isso, inclusive, na parte de quando a gente estava no presencial, e eles são organismos extremamente adaptados a condições muito inóspitas. O que acontece? O líquen ele vai tomando conta da superfície da rocha, entendeu? E aí ele vai mudando o microclima nessa rocha. Por quê? Agora, se vocês forem ver os líquens, eles têm. A gente tem líquen, por exemplo, nas árvores, no próprio Césio. Em vários lugares vocês conseguem visualizar esses líquens. E esses líquens, o que acontece? Inclusive, eles são bioindicadores de poluição, entre outras coisas. Mas os líquens, eles já tornam mais porosa ainda, mais irregular, essa superfície das rochas. Então, o que acontece? Os nutrientes, quando passam ali, eles já ficam presos nessa estrutura. Tá? A água fica mais tempo lá e a temperatura ela vai reduzindo, entendeu? Vai se equilibrando melhor, vai ficando menos variável. Então, o que acontece? Você tem o começo da formação do solo. Por quê? É como se você tivesse um monte de substâncias que elas iam se fixando, né? Ficando presas nessas superfícies cheias de líquens, né? E aí, esses líquens, essa infiltração da água, ela começa a rachar o solo, ela começa a fragmentar esse solo, fragmentar essa rocha, e a rocha vai se dando início aos solos jovens, que a gente chama. Tá vendo aqui? Ó, a gente tem o início da formação do solo, aí a gente já tem uma camada superior de solo já formada, quando a gente tem o aparecimento, por exemplo, das gramíneas, das herbáceas, que são pequenos vegetaizinhos que já vão necessitando de pouco solo para se fixar. E aí o que acontece? Quando aparecem essas gramíneas, aí você já começa a ter zona de sombra. Você já tem mais fixação de água, elas mantêm mais tempo a água, elas mantêm o solo devido ao tipo de raiz que elas possuem. E aí você vai alterando mais ainda o microclima. Você entenda que isso é a sucessão já secundária. Então, o solo jovem, que era uma camada bem fina, ele já vai começando a se acomodar, juntando sedimento, e até que você permite a instalação de vegetais mais altos, tá? Que precisam de mais solo. E quando esses organismos, na teoria mais evoluídos, com capacidade de se reproduzir sem necessidade de água, você vai tendo a formação de outros ecossistemas, outros microecossistemas, outros nichos ecológicos, vai aparecendo, não tem mais só répteis, aí começa a aparecer os mamíferos, começa a aparecer aves, e aí vai se desenvolvendo, os símios, tá? E aí você chega a, por exemplo, a morte desses organismos, esses organismos mortos, eles já vão se acomodando em cima desse solo. Por quê? A chuva não é capaz de levar esses organismos embora, né? Porque o solo está protegido pela vegetação. Então, o que acontece? Esses organismos mortos, eles vão sendo decompostos pelos decompositores e vão retornando os micronutrientes para
esse ecossistema. Então, o que acontece? Olha só, agora você tem à disposição aqui a forma de todos aqueles ciclos que a gente estudou. Ciclo do carbono, ciclo da água, do fósforo, do nitrogênio. Tá vendo como é que a gente sai de um estágio bem, como eu poderia dizer, bem inóspito por um lugar muito mais, um ambiente muito mais agradável. Dá para ver como a vida precisaria sustentar lá você mesmo. Onde você prefere ficar? Num costão rochoso, né? Ou no meio de uma floresta, né? Qual que é melhor? Logicamente, sobre a sombra das árvores, com frutas, com lugar para deitar, né? Então, o que vai acontecer? Esse ambiente que vai se tornando mais agradável para a vida, ele vai começando a desenvolver diversos nichos, aumenta a variabilidade genética, aí você tem um aumento da quantidade, da diversidade de organismos, e aí você forma todas aquelas teias alimentares. É como se no começo você começou, depois que apareceram as gramíneas, você inicia o aparecimento das cadeias, e depois essas cadeias vão virando grandes teias alimentares. Tá? Então vai ficando muito mais complexo. Aqui a gente tem o papel dos vegetais, né, pioneiros. O que acontece? Olha a diferença, tá vendo? Ó, inicialmente ele vem para cá, ó, quando elas aparecem aqui, ó, você vê que o solo tá areia pura, né? E essa areia, dificilmente algum organismo grande, né, consegue se fixar nessa areia. Aí, ó, quando elas vão evoluindo, tá vendo? Elas vão fixando, elas vão acomodando, comatando esse solo, até que olha como é que a estrutura do solo ela já fica mais sólida, né? E já fica mais úmida. Dá para perceber claramente a umidade do solo nessa região, tá? É onde que vocês veem na praia, por exemplo, a área de restinga, né? Tá? Você saiu da água lá, a água está para esse lado aqui, aí você vai vendo que a areia ela vai deixando de ficar fofa, ela vai ficando mais sólida. E ela vai permitindo organismos mais evoluídos ou de maior tamanho se fixarem, entendeu? Então, é bem essa ideia das pioneiras. Aí aqui tem o papel das pioneiras, o que elas fazem, né? Que é o que eu falei, ó, atenuação da temperatura, estabilização e formação dos solos, aumento da umidade do solo, acúmulo de matéria orgânica, porque essa matéria orgânica ela começa a ficar presa nesses ambientes, tá? E aí a decomposição também aumenta os nutrientes do solo, porque aí entra aqueles ciclos que a gente trabalhou agora nas aulas passadas, tá? E aí, ó, aqui também tem eu coloquei algumas características maiores, né, para vocês terem uma noção de onde o tanto que isso faz diferença, né, na formação do solo. E essa aqui é tipo como se fosse o resumão, sabe? Que é o seguinte, ó, a gente tem o substrato aberto, aí tem os organismos pioneiros, que eles conseguem viver nessas condições, eles vão sendo substituídos depois por novos organismos que conseguem se adaptar a essas condições um pouco mais tranquilas, e aí depois a gente tem a estabilização das comunidades. Então, quer dizer, dificilmente você consegue tirar esse equilíbrio. Assim, dificilmente de forma natural. Obviamente, se a gente entrar lá com máquinas e uma poluição bem pesada, aí você consegue. Mas, de fato, se você for ver o tanto que, por exemplo, a gente degradou e a gente atingiu, por exemplo, a floresta amazônica em muitos trechos, tá? Ela está conseguindo se manter, né? Assim, em quantidade. E aí o que acontece? A gente tem que evitar que
essa destruição, esse consumo, esse aproveitamento dos recursos, ele seja sustentável. Não adianta também, se você for pensar, aquela floresta amazônica inteira lá, sem você não tirar recurso, muita gente pobre, sem você tirar recurso. Acontece o seguinte, não é que você não possa utilizar, você tem que usar com consciência. Só que as pessoas, elas pensam assim, se chegar lá vai devastar tudo. Não, se você, por exemplo, tirasse, existem regras de manejo, né? Se você tirasse 10% a cada, se eu não me engano, 10% a cada 10 anos da mata, você, inclusive está isso na legislação brasileira, tá? Não estou falando nada de absurdo, não. Você ia conseguir que ela se mantivesse e a gente utilizasse os recursos dela. Mas como essa possibilidade ela é muito difícil, acontece o seguinte, você tem muitos ambientes ilegais, e aí eles destroem muito mais do que a floresta amazônica consegue se repor, como aconteceu, por exemplo, com a Mata Atlântica. A Mata Atlântica está em todo o nosso litoral, né? Então, qual o espaço que todo mundo quer ocupar? Todo mundo quer ficar próximo ao litoral, né? Então, fatalmente, essas áreas elas são mais destruídas, degradadas, né? E nesse caso é só para habitação, não é nem para aproveitar dos recursos, né? Então a gente tem que pensar sempre no desenvolvimento sustentável. Todo meio ambiente ele tem uma capacidade, ele tem uma resiliência, ele tem uma capacidade de se autodepurar, tá? E essa capacidade ela ela deveria ser utilizada em prol do desenvolvimento humano. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você anda de skate, por exemplo, e aí você cai e rala o joelho, você pode ficar tranquilamente com aquele joelho, logo depois de um tempo, sei lá, umas semanas, ele vai se regenerar. Se você continua andando e rala outro joelho, começa a ralar, você vai começando a comprometer o seu organismo. Quanto mais ferimento você tiver, quanto mais contusão você tem, mais difícil é de você se regenerar. Então, o que acontece? Por isso que quando você está doente, você fica em repouso. Por quê? Você vai gastar toda a sua energia para se recuperar dessa doença, entendeu? Então, é isso que a gente precisa saber. O quanto o homem é uma doença para o meio ambiente. Quando ele lesar um pouco, muito pouco, o, o meio ambiente, ele poderia usar isso em prol das pessoas que, por exemplo, estão morrendo de fome. Animais que estão desaparecendo, entre outras coisas, tá? Os recursos iam ser remodelados, tá? Por isso que a gente teve naquela discussão na semana passada a questão de o cara fala assim, fazendas aqui e florestas lá. A gente tem que ter cuidado, porque na verdade os países que já estão mega desenvolvidos a utilizar todo o recurso, eles precisam disponibilizar parte desse recurso para a gente manter o nosso meio ambiente íntegro, né? E não precisar destruir, já que a gente é um planeta. Agora não adianta eles simplesmente pensar só no lado deles, né? Não quer que ninguém mexa com o meio ambiente, mas já não tem muito deles o que proteger. Bom, que acontece? Aqui ó, você tem uma variabilidade de condições ambientais, quer dizer, muito frio, muito quente, muita água, muito tudo. Você perde essa variabilidade para um ambiente mais tranquilo. Então, por exemplo, dentro de uma floresta você tem um clima praticamente ameno o tempo todo, não interessa o que está fora da floresta, né? Quem já foi fazer um acampamento, essas coisas já percebeu. E a complexidade estrutural e funcional do sistema, quer dizer, as relações ecológicas, elas vão ficando mais complexas, gerando mais nichos e mais variabilidade, tá? Aqui a gente tem alguns eventos que desencadeiam, né, a sucessão ecológica, né? Que é a primária, quando destrói completamente. O que destrói completamente? Retração de geleira, quando as geleiras se movimentam, erupção vulcânica, quando o lago seca, né? Deslizamento. Tá? As secundárias.
desmatamento ou fogo em pequenas quantidades, né, que senão ele já vira o outro, né? Morte, queda de árvores, acontece naturalmente. Tem a quantidade de quedas de árvores que montam clareiras na floresta amazônica é inacreditável. E elas vão se refazendo. A sucessão secundária, por exemplo, uma fazenda é abandonada, o cara para de produzir lá. Ela automaticamente já tem solo, entendeu? Já tem solo, já tem um microclima, entendeu? Já tem nutrientes. Então ela já é secundária, não é primária, não uma rocha nua, entendeu? Onde você já tem uma formação do solo bem razoável. E deslizamentos. Bom, essa é a página 88 do livro, que ela vai ter, vocês vão ter que fazer uma questão sobre isso. Então eu vou fazer essa análise desse quadro com vocês. A gente tem o estágio inicial e o estágio clímax, né? A gente está comparando da rocha nua até a floresta, né? No caso. Então a gente tem o número de espécies. Não tem como ter uma variedade enorme de espécies, porque é muito difícil conseguir sobreviver naqueles estágios iniciais, entendeu? Então aqui você vai ter muito poucas espécies, uma biodiversidade muito pequena, muito poucas espécies, né? O número de indivíduos por espécie é absurdo. Então, quer dizer, por exemplo, você tem um costão rochoso tomado por líquen, né? E aí, a biomassa, o que acontece? A quantidade, se a gente pegasse isso tudo, juntasse e pesasse, tá? A quantidade de biomassa é muito pequena. A quantidade de seres vivos lá é muito pequena, em peso, entendeu? O número de nichos é muito pequeno. Lógico, os nichos têm que ser pequenos, são poucas diferentes, são pouquíssimas variedades de espécie, né? A competição também é pequena, porque eles não têm muita luta pelo ambiente. O pouco recurso que eles têm, eles já estão em foco utilizando. A maioria deles são autótrofos, né? Ou eles são autossuficientes, né? E as teias alimentares são simples. E a produtividade líquida, o que acontece? O que é produtividade líquida? Produtividade líquida é a quantidade de massa que ele vai produzindo com aquele recurso que tem. Então é absurdo, porque ele tem que crescer desvairadamente, entendeu? É como um vírus que entra no seu corpo. Ele tem que se reproduzir absurdamente, o mais rápido possível. Então, a demanda deles é absurda. Eles vão produzindo, tá? Agora, o que acontece no estágio clímax? Completamente diferente. Quantidade de espécie muito maior, de biodiversidade muito maior. Você vai ter macaco, você vai ter inseto, você vai ter vários tipos de mamíferos, répteis, anfíbios, vários tipos de plantas. A floresta amazônica é um lugar inacreditável. Se você for nas partes da floresta, da Mata Atlântica que hoje ainda estão livres, estão novas, né? Você tem uma variabilidade absurda. A biomassa tem muita massa. Você imagina se você pegasse, quando você viaja para a praia, você pegasse todos aqueles vegetais, animais e fosse pesar aquilo em comparação com o costão rochoso. Absurdo. Nichos pra caramba, muita competição, né? E essa competição já é equilibrada. Tem autótrofos e heterótrofos. As teias alimentares são extremamente complexas, só que a produtividade, como está mais equilibrado, as coisas são mais suavonas, né? Leva mais na boa. Então, esses ambientes eles estão muito mais equilibrados, né? Por isso que a gente vai trabalhar com o equilíbrio ambiental. E aí a gente fala, quando você tenta destruir, o desequilíbrio ecológico, entendeu? O que é desequilíbrio? É quando você quebra esse equilíbrio que existia no caso de uma floresta clímax. Aqui a gente tem do Hickliff, todo mundo que gosta de ecologia, tem dois livros que são fantásticos. Um é o Hickliff, é o bem fácil, qualquer um consegue ler. E tem o Odum. O Odum é inacreditável.
O Odum é um livro barato, é um livro fantástico. Eu digo que é engenharia ecológica. Ele abre sua mente completamente sobre ecologia. É um livro difícil de ler, mas que compensa. Menor ainda do que Reclus. Aí aqui eu só coloquei aqui para vocês mais uma ideia de como que a decomposição da matéria orgânica ela vai facilitando esse, esse desenvolvimento, tá? Então, pessoal, é isso. A sucessão ecológica é um tema que cai bastante. Cai bastante sobre comunidade clímax e espécies pioneiras. Sempre a gente vai ter a ideia, inclusive no questionário que eu vou fazer vocês, muito trabalhando com o leaking, entendeu? Por que, que o leaking ele é tão importante. E aí, tá beleza. Aí a gente fecha aqui essa aula. Eu vou ficar mais uns minutinhos e vou falar sobre interessante um trecho bíblico sobre isso. Mas tá beleza, pessoal? Valeu, obrigado por ter assistido a aula. Vou dar uns segundinhos aqui e já entro nessa ideia. Então, para quem ficou, é interessante que em estudos aí eu estava lendo no Êxodo 15:16, quando o Moisés lá sai do Egito, tal, com os caras, e chega uma hora que os caras ficam reclamando, que, pô, antes eu era escravo e agora eu tô passando fome, né, essas coisas todas e tal, e aí rolam uns esquemas lá, né, e o Moisés tal, pede lá uns esquemas, e aí aparece um tal de maná caído do céu. O que pode ser o maná caído do céu? Pode ser exatamente esses líquens, entendeu? Por quê? Quando descreve na Bíblia esse maná, apareceu um tipo como se fosse um pão. E não sei se vocês não sabem, na verdade, mas acontece o seguinte: esses líquids, existe uma forma desses líquids, desses fungos aí, que eles ficam em regiões desérticas. E aí, na região desértica, quando vem a chuva, esses, esses, esses fungos, eles retêm essa água, eles podem ficar 20, 30 vezes maior de tamanho, entendeu? E aí ele é comestível, é como se fosse migalhas de pão que dá para você comer. E aí também, normalmente, aves migratórias passam nessa época, né? E elas param para se alimentar, que são as cotovias e tal. Então, o que acontece? Talvez esse maná caído do céu nada mais seja do que um líquen, né? Uns fungos, uns tipos de fungos específicos que aparecem lá. O interessante também é que existem várias regiões, existem alguns lugares que são oásis temporários. Como assim? Você tem um ambiente de areia, tal, e aí o que acontece? Na época que tem chuva no deserto, essa área ela tem organismos que se desenvolvem rapidamente enquanto essa água está lá. Então você aparece um oásis, os oásis até parecem peixes, tá? Que eles se eles ficam latentes em tipo como se fossem ovinhos, né? Eu até consegui umas espécies dessas que comprei na China, mas acabei que eu não eclodi. E eles ficam lá e aí depois você tem um oásis mesmo. Em uma semana, por exemplo, você tem um ambiente com vegetais relativamente grandes e animais e tudo, no meio do deserto. Isso eu também acho bem interessante. Mas isso é uma adaptação à condição que o meio oferece. Então, beleza, pessoal. Era isso mesmo. Um grande abraço.